Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero falar com vocês hoje que não se trata da sua vontade, mas da vontade de Deus. Livro de Jonas. Quero fazer também um paralelo no livro de Jeremias. Mas vamos começar a leitura por aqui. Amém? Amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou por a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Amém. Irmãos, não tem a ver com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus. Em Lucas, capítulo 15, versículo 7, diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Já ouviu falar sobre isso? Quando uma pessoa se dispõe a servir a Deus, se entrega para Deus, então há alegria no céu, muita alegria no céu. E Deus tinha proposto em seu coração favorecer ao seu profeta, a Jonas, dar um privilégio para Jonas. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, a gente fica muito feliz quando uma pessoa se converte, justamente porque a gente entende que há uma festa no céu, quando uma pessoa se arrepende. E Deus está dando neste momento um privilégio enorme para Jonas, um pregador da palavra de Deus, de ganhar 120 mil almas para Deus. Esse era o propósito de Deus, era a alegria de Deus, e Jonas não queria, Jonas não quis, não aceitou. A gente fica pensando: meu Deus, a gente queria ganhar 5 pessoas, 10. O cara tinha a oportunidade de ganhar 120 mil almas e ele não quis. Mas, assim como Jonas, às vezes a gente se esquece do nosso propósito em relação a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados para reconciliar o mundo com o nosso Deus. Diga assim: eu fui chamado para reconciliar. Nós também, irmãos, somos chamados para glorificar o nosso Deus. Diga assim: eu fui chamado para glorificar a Deus. E nós também fomos chamados para apresentar o nosso Deus ao mundo através das nossas boas obras. Diga assim: eu preciso praticar boas obras para apresentar o meu Deus ao mundo. Jonas, ele não está querendo reconciliar o mundo com Deus. No pensamento dele, claro que um pensamento equivocado, ele pensa: olha, Deus vai perdoar esse povo. Se eu for lá e pregar, Deus vai perdoar, e não é justo. Esse povo tem que morrer, tem que ir para o inferno. Era esse o papel de Jonas? Não, Deus queria salvar. Quem era Jonas para fazer o contrário? Deus queria ser glorificado através daquelas 120 mil almas que tinha naquela grande cidade. A Bíblia diz: era uma grande cidade, para a época, uma grande cidade, a cidade de Nínive. Jonas não queria que aquele povo tivesse a oportunidade de glorificar a Deus. Jonas deveria fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, uma boa obra,
mas mesmo assim, Jonas, ele se excusa, ele foge da presença de Deus e vai para um outro lugar que Deus não tinha mandado. Quantas vezes nós temos ido para caminhos que o Senhor não tem mandado? Só que, quando nós fazemos alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, nós nos quebramos. Diga assim comigo: quando eu fujo da presença de Deus, eu me quebro. Essa é a grande realidade. Eu quero que você leia comigo Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Eu estava lendo essa passagem, já li várias vezes, mas lendo novamente, fiquei impressionado. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, aqui é um outro profeta, no caso Jeremias: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre rodas. Tinha lá uma pessoa trabalhando, girando a roda de fazer o vaso, e ele trabalhando com o barro. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu bem. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, nós não somos nada senão barros na mão do nosso Deus. E Deus tem trabalhado para formar algo para o seu prazer. Não o seu prazer, o prazer de Deus. Deus tem trabalhado para que a gente possa servir na casa de Deus da maneira que Ele quer. Então Ele está formando vasos, Ele está formando pessoas para o seu próprio prazer, para o glorificar, para apresentá-lo ao mundo, para reconciliar o mundo com Ele. É esse tipo de vaso que Deus está fazendo. E às vezes o vaso se quebra. O vaso, ele não quer se conformar àquilo que Deus está preparando, e ele se quebra. Então Deus pega, amassa de novo e faz outro, porque Deus só vai usar aquele que se dispõe a ser barro que sirva para a sua obra. Não é o barro que manda, não é o barro que diz o que quer ser, é Deus quem diz o que o barro vai ser. Eu queria que você abrisse comigo Romanos capítulo 8 e versículo 29. Deus, Ele quer que nós sejamos parecidos com Cristo, que nós sejamos conformados a Cristo, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Deus tem Jesus, que é o nosso modelo, a nossa forma, o nosso exemplo, o nosso alvo, e Ele vai nos moldando até nós parecermos ao máximo com Jesus. Eu sempre falo para os irmãos, toda vez que você vem à igreja e você ouve a palavra de Deus e você aplica essa palavra no seu coração, você começa a se parecer um pouquinho mais com Jesus. Glória a Deus. Quando você ouve a palavra e você não coloca no seu coração, você não aplica, você continua sendo você. Você continua sendo um barro que se quebra, um barro teimoso. E não é esse o objetivo. Deus está trabalhando na sua vida todos os dias, através da oração, através da pregação, para que você se pareça cada vez mais com Cristo, porque não tem nada a ver com a sua vontade, tem a ver com a vontade do Pai, a vontade do oleiro, aquele que está fazendo o vaso. É Ele quem vai dar a forma, não é o vaso que se forma sozinho. E esse processo de moldar o vaso para agradar a Deus, ele envolve algumas coisas. Eu quero que você leia comigo Mateus 16, versículo 24 e
e 25. Quando você se coloca à disposição de Deus para ser moldado conforme Jesus Cristo, então é preciso renúncia. Porque às vezes nós, como seres humanos, eu estou aqui usando linguagem de vaso, mas nós somos humanos, somos vivos, temos vontades. Então nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser como Jonas. Jonas, vai para Nínive. Eu não quero ir para Nínive, quero ir para Tarsis. E nós somos assim. Deus quer uma coisa para nós, mas nós queremos outra coisa. Deus quer nos usar de uma forma, mas nós queremos ser usados de outra forma. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mais um versículo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, fazer a sua própria vontade, ser o vaso do jeito que ele quer, ele vai perder. E quem perder a sua vida, por amor de Cristo, por amor de mim, achará. Quando você se coloca à disposição de Deus para que Ele trabalhe na sua vida, então você está sendo conformado a Cristo. Mas para isso, você precisa dizer não para você mesmo. Renúncia daquilo que você deseja, daquilo que você desejava. Agora, o seu desejo deve ser fazer a vontade de Deus. Eu quero que você leia comigo Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Aqui vai falar de transformação. Transformação de pensamento. Antes, nós tínhamos um pensamento mundano. Jonas aqui está tendo um pensamento mundano, egoísta. Eu não vou pregar para aquele povo. É um povo rebelde, merece punição, merece castigo. A gente às vezes pensa assim também. Viemos para a igreja, mas às vezes nós queremos, em vez de salvar, de reconciliar o mundo com Deus, nós queremos julgar o mundo. E esse papel não é nosso, esse papel é de Deus. E não sede conformados com este mundo. Nós precisamos ser conformados com Cristo. Não entre na forma do mundo, entre na forma de Cristo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer agradar a Deus, amém? Amém. Você quer glorificar a Deus. Você quer reconciliar o mundo com Deus. Você quer praticar boas obras. Então você precisa entender que para ser agradável a Deus, para ser perfeito, um barro perfeito nas mãos de Deus, você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Ele quer mudar, é Ele quem vai fazer. Você só precisa deixar. E isso envolve confiança. E mais um versículo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Uma outra linguagem. Aqui ele está falando de soldado. Olha, você foi convocado para trabalhar no exército de Deus. Então você tem que fazer aquilo que Deus está mandando fazer. A pessoa que está alistada, que ela está na guerra, ela não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. As coisas dessa vida nós dizemos não, nós renunciamos. Para quê? Para servir ao exército. Quando nós estamos no exército, nós somos 100% para o exército. Aqui ele está dizendo isso. Se você foi alistado por Deus, então você não pode mais se preocupar com as coisas dessa vida. Não fique preocupado com as coisas que não têm nada a ver com esse exército. E mais um versículo, Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Depois que você renunciar à sua vida e entregar a sua vida nas mãos de Jesus, depois que você tiver a transformação do seu pensamento, começar a pensar conforme Cristo, e depois que você se desembaraçar das coisas dessa vida, pensando que agora você só tem que servir a Jesus, então você pode chamar Deus de Pai. Ele é meu oleiro, é Ele que está trabalhando na minha vida, Ele que está mudando, moldando a minha vida. Eu estou agora me parecendo cada vez mais com Cristo. O barro precisa se deixar moldar. Se você é barro e você não quer que Jesus te molde, você vai se quebrar. Vai se quebrar, e vai se quebrar, e vai se quebrar, e nunca vai chegar a ser aquilo que Deus quer que você seja. Isso, irmãos, envolve fé. Quando
barro e você deixa Deus trabalhar na sua vida, você está dizendo para Deus: eu estou confiando no Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor pode fazer o melhor da minha vida, eu estou disposto a esperar o resultado, eu não vou fazer nada, eu vou esperar Deus me moldar, Deus me transformar e transformar naquilo que o glorifica. Isso envolve fé, e eu acredito nisso. Gostaria que você saísse daqui acreditando também. Agora, quando você não confia, você faz igual Jonas, sai tudo lascado, tudo quebrado. As pessoas vão ter que ir lá e chamar a sua atenção. Ô, clama ao seu Deus. Você está sofrendo aí, nós estamos a ponto de morrer e você está dormindo. Clama ao seu Deus. Quem sabe o seu Deus resolve. Jonas vai falar assim: eu sei que meu Deus resolve, só que eu estou indo numa direção contrária daquela que Ele me mandou ir. Nós não queremos isso. Nós queremos ser testemunho, nós queremos reconciliar o mundo. Jonas achava que ele era melhor que Deus, e às vezes nós também achamos assim. Em vez de nós reconciliarmos o mundo com Deus, nós queremos fazer parte do mundo, queremos ser amigo do mundo, e a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Em vez de nós apresentarmos as obras de Deus para o mundo, nós queremos fazer aquilo que o mundo faz. Em vez de nós glorificarmos o nome do nosso Deus, nós queremos o aplauso, nós queremos as glórias, o elogio. E quando a gente faz isso, a gente se quebra. Se você entrar nessa, depois não vai dizer que Deus está te quebrando. Ah, Deus está pesando a mão, Deus está me quebrando. Não, você está se quebrando, porque Deus está dando um caminho para você, uma direção. Você está indo numa direção contrária. Ninguém, irmãos, ninguém pode parar você se você estiver indo na direção que Deus te manda ir. Glória a Deus, amém? Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, era para Jonas chegar em Nínive, pregar o Evangelho e salvar 120 mil almas. Ninguém tinha condições de impedir Jonas, porque Deus estava mandando, Deus queria e Deus estava dando as condições. Quando Deus manda você fazer alguma coisa e você obedece a Deus, ninguém pode te parar. Mas Jonas foi teimoso, foi para outro lugar, e aí fez aquela reviravolta. Quando Jonas se arrepende, então Deus joga Jonas lá no lugar que ele deveria estar desde o começo. E aí Jonas prega, 1 dia, 2 dias, 3 dias, aquela cidade inteira se arrepende, clama a Deus, faz jejum, e Deus salva todas aquelas pessoas. Era isso que Jonas deveria ter feito desde o começo. Deus tem bênçãos para você, amém? Amém, glória a Deus. Você pode dizer isso, irmão: Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos para você. Irmãos, e não são migalhas, não, são bênçãos maravilhosas, bênçãos poderosas. Ninguém pode parar você, se você estiver na direção certa. Ninguém vai parar você. Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Às vezes a gente fica pensando: mas eu tenho que contribuir com o dízimo, com a oferta, vai fazer falta para mim. Não faz falta para você, porque o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pode contribuir na casa de Deus. É muito maior. Jeremias, volte lá comigo, no capítulo 18. Olha que interessante. No momento que eu falar, versículo 7, no momento que eu falar de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar, destruir, Deus está falando: se eu falar que eu vou acabar com uma nação, eu acabo. Mas, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependeria do mal que tinha pensado fazer a ela. Deus está falando assim: eu vou destruir aquela nação, porque é uma nação pecaminosa. Mas, ao mesmo tempo ele fala: se aquela nação se arrepender, se colocar no caminho, como Jonas fez, Jonas estava errado, mas quando ele se arrependeu, Deus deu uma oportunidade para ele. Se essa nação se arrepender, se colocar no caminho certo, então eu vou abençoar. Eu vou tirar tudo aquele mal que eu ia fazer. Ele usa uma palavra humana que Deus não se arrepende, mas eu me arrependo do mal. Se a pessoa se arrepender do mau caminho, eu me arrependo também do castigo. Eu tiro o castigo, eu abençoo. E ele continua:
versículo 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, ou seja, para fazer crescer, abençoar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Essa palavra é pesada, irmãos, mas é a pura realidade. Se Deus prometeu bênçãos para você, e Ele prometeu, amém? Amém. Mas se você se comportar mal, pegar um navio e ir para um lugar que Deus não te mandou, então aquele bem que Deus tinha te prometido não vai chegar até você. Pelo contrário, pessoas vão sofrer por sua causa, vão jogar as suas bagagens fora, depois vão ter que te lançar no mar, você vai ser engolido por um peixe, vai ficar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, vai clamar a Deus das profundezas para que Deus te socorra. É isso que você quer? Creio que não. Eu creio que você quer ser abençoado por Deus, amém? E Deus quer abençoar, isso que eu não consigo entender. Deus quer abençoar, você quer ser abençoado. Qual é a dificuldade? É a única coisa que você precisa fazer é obediência, porque não depende da sua vontade, depende da vontade de Deus. Então entenda o seguinte: se eu for um barro que me deixe ser moldado por Deus da maneira que Ele quer, então Ele vai ser glorificado e as recompensas para a minha vida serão enormes. Não serão poucas, serão bênçãos. Mas às vezes nós somos egoístas, como Jonas. Jonas pregou e depois sentou embaixo de uma árvore e falou: quero ver o que Deus vai fazer. E aí ele era careca, eu acho, e começou, Deus mandou um bichinho lá e mordeu a árvore, e a árvore secou, e ele começou a reclamar com Deus. Até essa árvore que tinha aqui para mim fazer uma sombrinha na minha careca, o Senhor foi e tirou de mim. Aí Deus fala para ele o seguinte: larga a mão de ser egoísta, Jonas. Você não tem dó de 120 mil almas e está com dó de uma árvore que você não plantou. Você não tem dó dos animais que estavam naquela cidade, que todos iam perecer. Você está com dó de uma pequena árvore, uma moreira, que estava fazendo uma sombra na sua cabeça. Vamos deixar de ser egoístas. Deus quer abençoar a cada um aqui. Só que nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus com confiança. Glória a Amém? Deus. Se coloque de pé, igreja.